Hola clase del segundo año, bienvenidos a más una clase de español de esta semana de mayo, el día 20. Nosotros vamos a continuar con el contenido del segundo bimestre, ¿sí? Estamos aprendiendo un poco sobre la gramática, algunos vocabularios, algunos textos, algunas cosas que son importantes para nosotros, ¿está bien? Tomen nota, como siempre les digo, de las dudas que ustedes tengan. Vean la videoclase hasta el final. Consulten las listas de actividades y el GPA para que nosotros podamos, ¿no?, tener un buen provecho de estas clases. En esta semana nosotros vamos a estudiar sobre la diptongación de algunos verbos que son irregulares en el tiempo presente, ¿sí? Nosotros estudiamos un poquito sobre los verbos en presente regulares, también en pretérito, algunos pronombres, algunos vocabularios, y hoy vamos a estudiar sobre diptongación. Aquí para contextualizar a ustedes sobre lo que es la diptongación, hay un aviso de un restaurante, probablemente, que está ahí. Ven y prueba nuestras especialidades. Hay español y en inglés las frases escritas a respecto de algunas comidas. Elaboración casera de pizzas, hamburguesas caseras, sándwiches. Entonces acá tenemos verbos irregulares. ¿Cuál es? Prueba, del verbo probar. Entonces, ¿qué es la diptongación? Es cuando se cambia una vocal del verbo o por ue, por ejemplo. Entonces, al decir el verbo probar como prueba, ahí hay una diptongación de o por ue. Probar, prueba. ¿Ven? Es un verbo que está en imperativo, que ustedes también ya aprendieron en el primer bimestre. Verbos imperativos son aquellos que utilizan para órdenes o pedidos, ¿no? Quiero irme. Primero, adquieres permiso. Siempre vuelve tarde. Juega en la selección. ¿Por qué está marcado estas sílabas? Quiero, adquieres, vuelve o juega. Porque aquí hay diptongación. Quiero es del verbo querer. Yo cambio por ie. Adquieres del verbo adquirir. Y yo cambio por ui. Vuelve del verbo volver. O yo cambio por ue. Y juega del verbo jugar. Yo cambio por ue. Entonces, estas son las diptongaciones llamadas porque una vocal se transforma en dos. Entonces, e por ie, ahí por ui, o por ue y e por ue. La vocal de la raíz, al conjugarse en algunas personas de tiempos en la sílaba tónica fuerte, se transforma en dos vocales. Por eso que se llama diptongación. Diptongación de una se transforma en dos. Y siempre es la sílaba tónica que se transforma en dos vocales. Y no es en todas las personas, muchachos. Esa diptongación, ustedes pueden observar que no ocurre en todas las personas de los pronombres personales. Solo en primera, segunda, tercera persona del singular y tercera del plural. Aquí hay los verbos que cambian en su conjugación e por ie. Y aquí es donde están demostrados que no son en todas las personas. Yo comienzo, tú comienzas, él, ella o usted comienza.
Nosotros comenzamos, vosotros comenzáis, ellos, ellas o ustedes comienzan. Querer, yo quiero, tú quieres, él quiere. Nosotros queremos, vosotros queréis, ellos, ellas o ustedes quieren. Preferir, yo prefiero, tú prefieres, él prefiere. Nosotros preferimos, vosotros preferís, ellos, ellas o ustedes prefieren. Entonces, como ustedes pueden observar, de comenzar, cambio por ie, querer, quiero, preferir, prefiero. Entonces, eso ocurre para yo, tú, él, primeira, segunda e terceira pessoa, e terceira de plural. Segunda pessoa do plural e terceira pessoa, primeira pessoa, não cambiam. Nosotros, que é a primeira pessoa, e vosotros, que é a segunda pessoa, sempre são regulares e não ocorrem ditongação em ellos. Outros verbos que ditongam é por ie. Os verbos terminados em ar. Acertar, apretar, atravessar, calentar, confessar, despertar, governar, pensar, regar e tropeçar. Se cambiam e por ie, primeira persona, como queda? Acierto, aprieto, atravieso, caliento, confieso, despierto, gobierno, pienso, ruego, tropiezo. Riego, tropiezo. Terminados em er, atiendo, defiendo, enciendo, entiendo, pierdo, tiendo. Advertir, advierto, convierto, digiero, discierno, divierto, hiero, invierto, miento, siento e sugiero. Lembrando, pessoal, que todos os verbos, tanto os irregulares, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, quanto a terceira pessoa do plural, apesar de ter essa ditongação de é por ié, o final deles, a terminação, segue a forma regular. Então, todos os verbos terminados em ar têm uma conjugação, né? Eu amo, tu amas, ele ama. O, as, a, amos, as, an. Então, essa terminação dos verbos regulares continua nesses verbos que sofrem ditongação. Por isso que eu digo que é acierto, tu aciertas, ele acierta. Então, esse a, as, a, na terminação, no final do verbo, permanece. Os verbos terminados em er, mesma coisa. O, es, e. E os verbos terminados em ir seguem o mesmo a terminação er, né? O, es, e. Isso para a primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Outros derivados. Extender e pressentir, que é extiendo, presiento. Que eu acredito que vocês saibam todas as traduções. Acertar, apertar, atravessar, esquentar, confessar, despertar, governar, pensar, pedir e tropeçar. Atender, defender, acender, entender, perder, tender. Advertir, converter, digerir, discernir, divertir, ferir, investir, mentir, sentir e sugerir. Estender e pressentir. Além da ditongação que nós vimos agora anteriormente, que é que se cambia ele e, também há ele cambio del i. Então, sigue a mesma coisa, segue a mesma terminação, pessoal. O, es, e, quando terminado em ir, né? Imos, is e em. O que eu vou mudar, então, se a terminação continua igual? Eu vou mudar o i do verbo adquirir por ie. Eu adquiero, tu adquieres, ele adquiere. Primeira e segunda pessoa do plural não muda. Terceira pessoa do plural, adquieren.
Cambio de O por UE. Volver, almorzar, dormir. Yo vuelvo, tú vuelves, él, ella, usted vuelve. Lembrando, ó, que a terminação o, es, em, hemos, eis e en, quando o verbo termina em er, continua igual. Terminação dos verbos terminados em ar. O, as, a, amos, ais, an, continua igual. Verbos terminados em ir. O, es, e, imos, is, en, continua igual. O que eu vou mudar? O O do almorzar. O O do dormir. Yo almuerzo, tú almuerzas, él, ella, usted almuerza. Ellos, ellas y ustedes almuerzan. Dormir. Yo duermo, tú duermes, él duerme. Nosotros, vosotros. Não cambiam, continua igual. Dormimos e dormis, o O não muda. Ellos, ellas e ustedes duermen. Então, reparem que não vou mudar nem nosotros nem vosotros para verbos terminados em ar, como almoçar, nem er, como volver, nem ir, como dormir. Continua. Volvemos, volveis. Almoçamos, almoçais. Dormimos, dormis. Só vou mudar para primeiro, segundo e terceiro do singular e terceiro do plural. E por ie, i por ie, o por ue. Outros verbos que sofrem a mesma transformação. Acordar, acuerdo, apostar, apuesto, colgar, cuelgo, contar, cuento, encontrar, encuentro, mostrar, muestro, provar, pruebo, rodar, ruedo, rogar, ruego, soltar, suelto, sonhar, sueño, volar, vuelo. Terminados em er. Devolver, devuelvo, envolver, envuelvo, mover, muevo, poder, puedo, resolver, resuelvo, soler, suelo, torcer, tuerzo. Ir, forçar, fuerzo. Aqui forçar não termina em ir, né? O pessoal colocou aqui, mas não termina em ir. Morir, muero. Outros derivados. Descolgar, descuelgo. Comprovar, compruebo. Siguiendo con los cambios, muchachos, yo tengo aquí los cambios del U por UE. Entonces, el verbo jugar, cuando yo cambio U por UE. Yo juego, tú juegas, él, ella, usted juega. Ellos, ellas e ustedes juegan, que significa eu jogo, você joga, ele joga. Eles, elas ou vocês jogam. A tradução não muda no português, porém no espanhol sofre essa ditongação, onde a letra U sempre vai ser trocada por UE, nesses casos desses verbos aqui, tá certo? Aqui há uma observação, para que vocês não se olvidem. Nunca se ditongan en nosotros y vosotros. Como ya dije a ustedes, la ditongación ocurre solamente en primero, segundo y tercero do singular y tercero do plural. Primeiro e segundo do plural, no. Entonces nunca se ditongan nosotros y vosotros. Nunca se ditongan também infinitivos. Então, os verbos terminados em ar, er ou ir, eles permanecem como se fossem regulares no infinitivo. Eu não troco na raiz do verbo, no caso, no verbo em si, quando terminados em ar, er ou ir, ou seja, está no infinitivo, eu nunca vou trocar, por exemplo, o é por ié ou o ó por ué e etc, tá? Verbos infinitivos, eles nunca são mexidos, digamos assim. A única coisa que você mexe são os verbos já conjugados no presente. Verbos que não se ditongan. Quais são os verbos que não entram nessas regras aí que eu mostrei para vocês? Quando que o é não troca por ié, né? No aprender, compreender, depender, pretender. Então, aqui continua, mesmo primeira, segunda e terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural, continua sendo. Yo aprendo, tú aprendes, él aprende. Yo comprendo, tú comprendes, él comprende.
yo dependo, tú dependes, él depende. Pretender, eu pretendo, tu pretendes, ele pretende. Então, não vai ocorrer de transformar essas vogais em duas, tá? Não seguimos aquelas regras, são exceções desses verbos aí. A ver. Aqui, chicos, são as atividades sobre todas essas diptongações que eu já expliquei para vocês. É necessário que vocês sempre busquem volver o conteúdo para saber como fazer as tarefas. Eu quero que vocês tomem nota, copiem no caderno as atividades para responder e sempre verifiquem as tabelas de verbos e as mudanças que ocorrem na ditongação, todas essas que eu mostrei para vocês, para que vocês façam as atividades. Está bem? Quando as palavras ao lado, diptonga a vogal de la raiz para ie em algumas pessoas. Qual então dessas palavras ao lado existe essa ditongação aí da raiz para ie? Devolver, tener ou morir? Ou todas as três, ou nenhuma, enfim. Qual que é a vogal da raiz se transforma em ie? Que pessoas verbales nunca diptongam em presente. Então, falei várias vezes durante o vídeo aí, quais são as pessoas do pronome pessoal aí, que nunca vai ocorrer essa ditongação do verbo, que eles sempre continuam regulares, para todas as pessoas. Qual de los verbos de esses ao lado diptonga a vocal da raiz para o e? Então, qual desses três verbos aí que a raiz vai se trocar, a vogal, né, da raiz se transforma em um e? Sugerir, sentir ou contar? Qual desses três segue aquelas regrinhas lá? Qual é a regra para diptongação em infinitivo? Qual é a regra para ditongação do infinitivo? Respondam, por favor, em espanhol, ¿está bien? Como se completa a conjugação do verbo poder em presente de indicativo? Então, aqui é apenas para vocês completarem os verbos, tá? Poder. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Cuál es la regla para la conjugación en presente de indicativo de los verbos aprender e depender? Qual é a regra para a conjugação no presente do indicativo dos verbos aprender e depender? Então, de todas aquelas ditongações, quais são as que eu vou utilizar no verbo aprender e depender? Muy bien, chicos, llegamos al final de más una clase de español de esta semana. Es necesario que ustedes lean sobre el asunto. El contenido está en la lista de las actividades, juntamente con esas actividades que están acá en el video. Es necesario, generalmente, para que se sepa sobre excepciones, como son las ditongaciones en los verbos irregulares, decorar, sim? Então, como se aprende verbos e exceções, e principalmente os verbos irregulares? Decorando, lendo bastante, copiando esses verbos no caderno. Então, é preciso que vocês aprendam quais são as regras, por exemplo, o que é ditongação e quais são os tipos de ditongação existentes, né? Sabendo isso, o resto é decorar quais são os verbos em que isso ocorre. ¿Está bien? Então, escrevam bastante, leiam bastante. Se vocês ainda tiverem dúvida, procurem outras videoaulas, ¿está bien? Pero no dejen de aprender, ¿está bien? Muchísimas gracias. Hasta la próxima clase de español. No dejen de tomar nota, copiar as tarefas y responder, ¿está bien? Gracias y hasta la vista.